Todas as tardes aqui entre nós, Jamil Chad, mais uma vez, hoje, claro, com a gente direto da Suíça. E você conversou, Jamil, com mais um vencedor, uma vencedora no caso do Prêmio Nobel da Paz de 2021, e ela falou coisas importantes também sobre o Brasil, não é isso, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. De fato, nós falamos ontem à noite, com Maria Reza. Ela é a jornalista filipina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, ou seja, é a atual ganhadora. Nós vamos conhecer o de 2022 só em outubro. E foi aquele prêmio, né, Fábio, em que os organizadores do Nobel deram o prêmio para os jornalistas, para ela e para um russo, Muratov, num gesto bastante simbólico e bastante importante de luta contra a desinformação, de luta contra as fake news, de luta, claro, pela democracia via o acesso à informação. E, claro, é um momento bastante delicado da imprensa mundial, é um momento bastante delicado das democracias de uma forma geral, e o que ela tinha a dizer, de fato, foi bastante poderoso. Vamos ouvir aí um trechinho, Fábio. If journalists can't do their jobs, then you don't have a democracy, right? Absolute power corrupts absolutely, and that's part of our role. And one of the things that makes me crazy is when journalists are called content creators, because the biggest quality of a journalist is the courage to ask power questions that will piss them off. Por favor, Jamil. Justamente, Fábio, que, claro, os jornalistas, ou pelo menos ela coloca, se os jornalistas não podem exercer suas funções, então não há democracia. Com poder absoluto corrompe. Ela até colocou a maior qualidade de um jornalista é a qualidade de perguntar ao poder, aos poderosos, pergunta que os irrite. E isso exige que venha de um grupo especial de pessoas que chamamos de jornalistas. Claro, ela insistindo na relação entre o jornalismo e a democracia. Foi justamente por isso que ela venceu o prêmio. Justamente essa era a mensagem ontem da própria ONU. Ontem foi o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, no momento em que, claro, a imprensa vem sendo atacada por democracias e também por líderes autoritários. Uma situação cada vez mais difícil em vários países, inclusive no dela. Conversava com ela depois, Fábio, ela contava que ela tem 7 processos contra ela nos tribunais nas Filipinas. Ela precisa pedir autorização para deixar as Filipinas para uma conferência, como aconteceu aqui em Genebra ontem, e ela diz que, se ela for condenada, ela vai basicamente cumprir uma pena perpétua, se somando os 7 processos que existem contra ela. E ela também diz muito claramente que isso não fará que ela pare de denunciar, que pare de falar justamente dessa função central do jornalista, que é questionar o poder. Jamil, e não entender isso é não entender o que é uma democracia, né? A gente vai passar esse ano no Brasil por um processo difícil, que vai ser tenso para todos nós jornalistas, que é a cobertura eleitoral, e a gente já sente isso agora, porque é curioso esse trechinho que a gente separou da fala dela, que é justamente o que a gente vai viver aqui, das pessoas não entenderem o papel do jornalista. E é curioso, assim, Jamil, rapidamente eu vou te dizer, quando a gente vai entrevistar aqui no Brasil um pré-candidato, a gente está falando de pré-candidatos ainda, um pré-candidato no Canal Livre ou em alguma sabatina, você faz uma pergunta de um tema mais espinhoso, imediatamente você começa nas redes sociais a ser bombardeada por alguns eleitores, claro que são daquele grupo ali, da bolha, por alguns eleitores te ofendendo, te criticando, porque você fez a pergunta do assunto espinhoso. E eu não entro em bate-boca, não respondo, e eu penso assim, se o seu candidato é tão bom, é no assunto espinhoso que ele tem que mostrar que ele é bom. Se o seu candidato é tão bom, é na polêmica que ele tem que saber se explicar. Então, se a pessoa está te ofendendo tanto por causa de uma pergunta espinhosa, essa pessoa não tem certeza que o candidato dela é tão bom assim. Então, sabe assim, fica parecendo que você tá agindo de forma incorreta por perguntar os assuntos espinhosos, as polêmicas, aquilo que ficou sem explicação, aquilo que gera dúvida, quando, na verdade, esse é o papel do jornalista, perguntar para todos os lados os assuntos espinhosos. Para os fáceis, existe propaganda, é para os difíceis que existem jornalistas. Perfeito, Adriano, não tenho nem o que adicionar à tua fala aí, mas é exatamente isso.
é justamente a capacidade de fazer perguntas, que é basicamente a nossa função. Essas perguntas que, claro, sempre feitas para informar, sempre feitas para tirar daquele candidato, daquele político, daquele no poder, informações que permitam que justamente ao cidadão ele possa tomar decisões com base na informação. A informação é o melhor antídoto, o jornalismo é o melhor antídoto à desinformação, à fake news e, claro, à propaganda. Mas para isso o jornalista precisa poder trabalhar. E aí a censura não vem apenas de um líder autoritário, vem justamente desse cenário de aceitar que as perguntas possam ser feitas. Todas as perguntas possam ser feitas e, claro, dar a possibilidade da resposta. Mas sim, perguntas, elas fazem parte justamente desse momento tão crítico que é justamente o momento da eleição. Ontem, inclusive, foi curioso porque é um evento bastante maior. Uma das falas era justamente de uma parte da ONU que dizia que, claro, a defesa do jornalismo não é a defesa do jornalista. Claro que isso já seria suficiente para justificar, porque, afinal de contas, todos merecem ser defendidos, mas não é essa a questão. A defesa do jornalismo é a defesa da cidadania poder obter informação para quê? Para poder tomar decisões, votar e não votar, eventualmente, justamente para que a democracia possa vingar. É para isso que serve. É isso. E nessa conversa com o Jamil, ela obviamente fez críticas duras ao Rodrigo Duterte, não poderia ser diferente, que é um autoritário absoluto, presidente das Filipinas. E ela diz o seguinte: líderes como o Duterte não podem se espalhar pelo mundo, né? Esse é o grande perigo. E tomara mesmo que isso não aconteça, não é, Jamil? Não, e de fato, ela vive uma situação dramática. O país dela vai passar por eleição agora, na semana que vem. Pode ganhar, inclusive, o filho daquele ex-ditador Ferdinando Marcos, que, segundo ela, também vem com uma pauta extremamente autoritária. Então, é algo também que preocupa muito, e ela até colocou: dependendo do que acontecer na eleição, eu vou saber se eu vou para uma prisão perpétua ou não. É disso que nós estamos falando, de uma pessoa que simplesmente está tentando fazer o seu trabalho, que é o de informar a população filipina. E ela até coloca de uma forma muito, muito clara: não é um momento de desilusão e simplesmente parar de agir, muito pelo contrário, ela até coloca: este é o momento, é agora, temos de agir, não há espaço para neutralidade, nós podemos mudar o mundo e podemos criar o mundo que quisermos, mas precisamos agir. E ela, inclusive, sugere que a ação não é apenas do jornalista e nem apenas da sociedade, mas de uma união, justamente daqueles atores sociais que defendem a democracia, justamente com a imprensa, que também defende a democracia. Muito bem, obrigado, Jamil. Até amanhã, Jamil, todas as tardes com a gente aqui no Entre Nós. Valeu. Obrigada demais. Até amanhã. Boa tarde para vocês. Boa tarde.